Olá pessoal, olá Roberto. Primeiramente, um imenso prazer estar aqui sempre, numa referência em acordeon no Brasil inteiro. Obrigado. Que é o Roberto, trabalha muito bem, não só o Roberto, mas a família toda, né, Roberto? Sim. Sempre. Para mim é um imenso prazer estar do lado dessas grandes lendas, feras da história do acordeon. Prazer é meu, que isso. Prazer. Eu acho que a gente sempre se reunir assim é muito legal, porque sai essas conversas Sai os bate-papos, sempre produtivas. Né? Inclusive a gente está aqui aproveitando hoje a presença do nosso amigo aqui, Eliomar, para fazer para ele também contar um pouco da história dele, né? Como que ele começou, apesar de estar novinho ainda, né? Molequinho, novo. Mas é uma fera no acordeon também, para ele contar um pouco da história dele, as referências, os professores, como começou. Sim, muito obrigado. Bom, eu comecei a brincar com acordeon com 7 anos de idade. Meu pai sempre mexeu, consertou, sempre foi meio luthier, assim. Então, assim, desde criança tinha pedaço de acordeon pra tudo que é lado em casa. Curiosidade, né? Sempre gostei. Assim, eu não aguentava com acordeon, né? Meu pai sempre teve muitos acordeons assim pra vender, enfim, pra fazer negócio, né? Consertar. Fala, né? E aí eu lembro de um acordeon em 80 baixos, que ele tem até hoje, faz uns 40 anos que ele tem ela. E eu não aguentava ela e eu ficava na cama, né? Colocava o acordeon em cima da cama e ficava brincando, né? E aí ele falou, você quer aprender, né? Vai estudar direitinho, né? E aí, mas uma criança, né? Eu gostava de brincar, né? Eu gostava de brincar, fazer barulho. E aí, bom, aí com 9, 10 anos, já começava a tirar algumas notinhas, brincar, né? Fazer algumas melodias. E aí tinha um professor em São José, que é onde eu moro, a minha cidade natal. E é um professor muito bom, assim, didaticamente muito respeitado no acordeon. Ele é de Paranavaí, José Braga. O pessoal todo respeitava muito com a questão do acordeon didaticamente, né? Ele era um excelente professor. Excelente professor. Então eu comecei a estudar com ele e tinha muita didática, né? Aí a questão de leitura, ele sempre colocava essa questão da leitura muito à frente de tudo, né? Que também vem da questão da música erudita, né? Aí a leitura eu achava um pouco, né, chato, um pouco cansativo, eu gostava de tocar, né? Gostava de brincar, tocar. Mas ele foi levando esse meio termo, né? Ele foi levando colocando os métodos aos poucos, colocando as músicas que eu já tocava muitas vezes. Ele colocava a música escrita, né? Eu fazia o processo inverso, né? Eu via como que era escrita, né? E aí foi aos poucos. Aí até os 15 anos eu estudei com ele. Depois comecei a estudar com alguns professores fora de São José, alguns online. Fiz algumas aulas com o Jefferson Oliveira, do Rio Grande do Sul. Mas assim, um marco mesmo assim, para a questão de... Porque até então, escola, curso técnico, faculdade, essa coisa toda que a gente já vinha, né? Essa coisa dos pais, cobrança, enfim, né? Então assim, eu saí da escola, com 17 anos já fui para fazer engenharia, com 17 anos. Fiz um mês, aí tranquei a faculdade, falei não. Era muita coisa e muita coisa que eu não gostava, esse era o problema, né? Era muita coisa que eu não gostava. Então eu falei, eu já tocava também, já tinha estudado com alguns professores e tal. Aí eu falei, não, eu quero estudar, quero ser profissional. Aí foi quando eu comecei a pesquisar melhor e tal. E um marco, assim, na questão do acordeon foi o mestre Toninho Ferragutti, que coloquei na internet e já veio, pô, não, é isso que tem que se estudar, é isso aí, é o que ele tá fazendo. Tem que aprender por aí. É esse aí, Aí eu fiz o contato com ele e foi muito gentil, claro, sempre. Me ajudou em tudo, até fiquei lisonjeado. Fiz algumas aulas com ele e fiquei super maravilhado, né? Falei, pô, eu tô aqui sentando, tô aqui na frente do cara, que é o cara do acordeon.
Então, assim, fiquei super... essa questão da acessibilidade, né? Eu achava que era outra coisa, né? Falei, vou tentar fazer o contato, né? Mas... E deu tudo certo. E aí foi aonde que eu comecei a pensar de uma outra forma, né? Aí foi aonde ele me indicou o que você tem que fazer. Não, você faz isso, faz aquilo. E a sonoridade, né? O Toninho tem uma sonoridade incrível, né? Que é ímpar, né? Ele tem uma sonoridade que ele desenvolveu, né? É uma linguagem que ele desenvolveu. Isso começou a despertar um interesse, né? Na questão do estudo, como que é desenvolvido isso, como que é didaticamente. Eu comecei a perguntar para ele, o que você estudou, Toninho? Quais os métodos que você estudou? É a primeira pergunta que a gente faz, né? Que é a coisa bem didática, né? E ele falou, não, você tem que estudar, obviamente. Mas você tem que fazer em prol da música, né? Tudo em prol da música. Né? E aí depois eu fui fazer conservatório, estudei com a Marina Alba, era formada em piano também. Então é uma coisa mais adaptada do piano, que é a questão didática que a gente tem, enfim, bem rica no Brasil, a questão da didática adaptada para o acordeon, né? Que também é muito riquíssimo, né? E aí eu me formei em 2014 no conservatório, fiz acordeon erudito, né? Mas assim, sempre na casa do Toninho, enchendo o saco dele. Toninho, você não dá aula? Não, não dou aula. Não dou aula. Não, mas não tem como, o que você faz? Aí, o problema dos caras top, tanto você como o Toninho também, e assim como outros, é a agenda, né? A agenda sempre lotada, né? E então assim, então eu me formei em acordeon erudito, mas sempre tive essa curiosidade da questão da música popular, do jazz, da improvisação, né? Que sempre desperta, né? Quando você faz um lado, desperta, né? Esse outro lado você começa a pensar, né? Como é que é esse lado? Como é que estuda esse outro lado, né? E, enfim, é uma infinidade de coisas, né? Para se estudar. Então, a gente sempre pega esses pontos de referência. Depois fui fazer, recentemente, fiz algumas aulas com o Oswaldinho. E aquela coisa toda, mesma coisa, né? Pô, Oswaldinho, como é que coloca com o Sivuca, com o Luiz Gonzaga, com o Dominguinhos? Aquela coisa toda, todo mundo tem, né? Todo acordeonista tem essa vontade, né? a gente vai, realmente, muitas vezes a gente vai para fazer essas perguntas, né? A gente aprende nessas perguntas, como é que era? Como é que era tocar com eles, estudar? O que vocês faziam? Então a gente tem essa curiosidade, né? A mesma coisa que eu fazia com o Toninho. Mas como é que você faz? Você faz arpejo? Como é que você estuda arpejo? Você faz de uma forma musical? Você faz de uma forma didática? Essa é a dúvida muitas vezes que a gente tem, né? Então, se for super, super legal, o Oswaldinho também sempre acolhedor. Bacana, gente boa demais. Muito. E, enfim. Então, assim, tive muitas felicidades até então. Um trabalho gravado com depoimento do Toninho Ferragutti, o maestro Júlio Medalha. Estudei também com o Guilherme Ribeiro, que é um grande acordeonista, pianista. Enfim, então assim... Apesar da pouca idade, bastante rodado. graças a Deus, assim, a gente busca, né? Todo dia a gente busca o que a gente gosta, o que a gente quer. Muito sacrifício. Muito sacrifício, porque a questão da dificuldade muitas vezes vem daí, né? Parte daí, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou conversar com fulano, vou tentar conversar com ciclano, fazer aula com fulano. E distância também. Distância. Então eu fiz conservatório aqui em São Paulo, então eu vinha toda semana para fazer aula. Ficava aquela coisa de adaptar a grade curricular, porque não tinha como vir todo dia. E era essa correria, né? Enfim, e aí sempre gostei de tocar música erudita. É um desafio muito grande, né? Porque você adaptar muitas vezes a área de ópera, concertos, enfim, tem a questão do resultado, né? Tem que tem que fazer jus, né? Então assim, mas é legal, é um desafio porque já começa aí, né? A adaptação, porque a gente tem bastante coisas adaptadas já, né? Mas muita coisa tem facilitada, então é legal a gente fazer esse trabalho de como fazer a adaptação. Aí é uma coisa exclusiva do instrumento, né? Então, como fazer soar, a questão da sonoridade de orquestra,
enfim, de grupos de câmera, o que a gente tem que, o que é mais relevante na questão do que a gente tem que pôr para sobressair, enfim, então ficou muito complexo, bastante coisa, muito complexo, e o acordeão é legal porque ele se dá muito bem com o arco, né? Então essa coisa de adaptação, né? Essa coisa é muito característica, né? do arco, enfim, e se dá muito bem com o acordeão, né? E como a questão de timbre, você faz assim, agora você tem o fagote, você tem a questão de timbre, né? Como combinar infinitamente para ficar o mais próximo possível. Você tem a questão do fole, que na hora das arcadas, ele que vem, o baixo, você tem uma outra maneira de ver, né? Uma questão mais contrapontística muitas vezes, mais trabalhando mais com a questão do acorde em si, sem baixo, né? Para dar a cama do naipe de cordas, enfim. Então é bem legal essa coisa. É um desafio, porque no Brasil a gente tem pouquíssimos acordeonistas eruditos, né? Mas assim, já venho também com a escola do Toninho, que me passou muita coisa com referência a isso. E quando eu falo assim, passou, muitas vezes não é presencial, mas é aquela coisa que a gente pesquisa, que a gente vê, no caso eu vi muitas vezes o Toninho falando da questão do fole, como ele se dá bem com o arco. Essa coisa toda a gente aprende, né? Vai aprendendo um pouquinho, né? Até um dia, quando eu fui pro Prelúdio, né, eu falei pro Toninho, você não podia dar um depoimento lá, que você foi meu professor? Ele falou, mas eu não fui seu professor, você fez algumas aulas comigo, né? Eu falei, não, mas é a questão de conceito, né? A questão de conceito. Porque muitas vezes a gente tem os professores que são pianistas, são guitarristas, né? Enfim, mas a questão do conceito do acordeon, né? A didática, como você está sempre aprendendo. Você senta com ele para conversar, você está sempre aprendendo. Então porque às vezes a pessoa não tem essa ideia, né? Às vezes a pessoa não sabe isso porque ela já está naquele nível, né? Mas a gente está sempre aprendendo tudo, né? Então a gente faz essa busca de conhecimento em todo o campo, né? É legal também. E outra coisa legal, interessante também que a gente vê é que além agora de você ser um músico assim conceituado tudo, você também faz aula, dá aula também, né? Já está passando o seu conhecimento para as outras pessoas. Isso, Como que é seu... Eu tenho um programa de estudo, né, no qual a gente vê inúmeros métodos, livros, estudos, né, enfim. É um programa que tem a grade reconhecida pelo MEC, né, no qual eu me formei. Mas eu fiz algumas adaptações, né, principalmente pela questão inicial, questão dos iniciantes. E tenho tido bons resultados. Dou aula online, né, dou aula via Skype. E bastantes alunos assim já avançados de 4º ano, 5º ano. É uma coisa bem didática que vem de conservatório, essa coisa que a gente passa pelos níveis, né? Certo. E principalmente o pessoal do erudito tem me procurado bastante. Mas é até interessante você passar contato, tudo pra gente. Né? Sim. Tem um site lá, eliomarlandim.com. Tem todas as informações sobre a aula, tem a plataforma do aluno, onde ele pode acessar o conteúdo, se ele quiser saber mais do programa de estudo, o que é abordado, quais as matérias, enfim, quais os estudos. Trabalho com bastante métodos transcritos para acordeon, né? Ou seja, são trabalhos exclusivos para acordeon, né? Que nasceram do zero para acordeon, né? Não só transcritos, mas que nasceram do zero, de grandes acordeonistas, né? Enfim. E a gente vai fazendo essa adaptação conforme o aluno quer, né? Muito aluno quer, eu quero repertório popular. Tem aluno que me chega, eu quero estudar dominguinhos. Eu tive que fazer uma modalidade de curso dominguinhos. Então eu tenho assim, o curso na grade, que a gente vê tudo. Tem um curso técnico, que a gente vê o curso focado na técnica. E eu tenho o curso dominguinhos. Que o aluno quer estudar dominguinhos. Ele quer estudar dominguinhos, ele não quer tocar somente. Ele quer estudar dominguinhos. Por que ele fez isso aqui? Mas como que ele pensava nisso aqui? Né? Dominguinhos usava muito essa coisa essa coisa desse voicing, esse subquinto.
esse voice 733, né? Essa coisa por que ele pensava dessa maneira? E ele só fazia dessa forma. Toda vez que ele chegava nesse sacode, ele só fazia dessa forma, nesse voice. É lógico que tem a questão da funcionalidade, da função, enfim, que funciona dessa maneira, né? Mas era curioso porque ele fazia de uma forma natural. Então ele via que aquilo daquela forma soava. Então os alunos vêm me perguntar por que ele pensava daquela maneira, né? Então assim, escrevi bastante coisa dele, as mais famosas, escrevi bastante coisa, tem bastante material e estou sempre fazendo, Legal, estudando sobre Dominguinhos, né? Como que ele pensava, cada hora ele tocava de uma maneira, a questão das tensões, cada hora ele fazia de uma maneira. É difícil tirar uma música só duas vezes iguais, né? E uma vez eu passei para um aluno, aqui você faz todas as tensões aqui, 9, 11, 13. Ele falou, não, mas aqui o Dominguinhos faz 11 mais. Lá eu vi o vídeo. Então quer dizer... Mudava de um vídeo de uma tocada para outra, já mudava Então assim, era... versatilidade. Então realmente essa coisa virou um campo, né, para você estudar, né? Virou um leque, né? Verdade. Assim como Toninho Ferragut, aquela sonoridade que ele tem. Vem do erudito, mas vem do jazz, vem uma coisa, né? Uma mistura. Improvisa muito bem e tem essa linguagem. Enfim, você está assistindo ele, uma hora você assiste ele com a jazz sinfônica, outra hora ele está com a orquestra sinfônica, enfim, faz o erudito, tem fantasia, tem suíte, mas improvisa pra caramba. Então assim, são linguagens, né? É a mesma coisa do Dominguinhos, cada hora fazer de um jeito. Né? É a versatilidade, enfim, né? Então é isso. Então o meu curso tem tido bastante procura. Agora vai ter mais ainda, né? Sim, claro, se Deus quiser, com certeza. Então é bem regrado, tem uma planilha onde o aluno vai passando pelas dificuldades, a gente vai eliminando as matérias, mas é uma coisa mais flexível também, o que o aluno quer estudar. A gente já vai trabalhando a questão de repertório paralelamente. Bem legal. Legal, então eu gostaria, Gilmar, que você terminasse com uma música pra gente aí. Eu gosto bastante de Rossini, né? Que era um compositor do período romântico, e ele, assim, foi o expoente da questão da ópera, né? Áreas, enfim, né? E eu gosto bastante, a dificuldade é grande, mas vamos tentar fazer aqui pelo menos um trechinho. Nossa Senhora. Bom demais. É isso aí. É isso aí. Agradeço pelo convite. Fico honrado. Estar aqui com a gente. Imagina, a honra é toda da gente aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que assiste o nosso canal vai gostar demais também. E já vai ter mais uma opção de pessoas assim que são muito top também, com essa da aula também. Então, quem quiser estar aprendendo o acordeon de uma forma mais assim, estudada mesmo. Isso. Muito obrigado, eu que agradeço, fico honrado pelo convite e para o que precisar, a gente está aí. Tamo junto, Gilmar. Um abração. Um abraço.